Agora, depois de a gente ver tudo que tem aqui no componente, como que ele funciona, vamos entender mais esse cara aqui, que é basicamente o coração do JavaScript aqui. Então você pode ver que ele tem algumas functions declaradas aqui, mas o principal dele, na verdade, tá? Ele começa aqui, ó. Ele tem esse JavaScript no meio dele, que é o próprio WAJS do WPP Connect da nossa ferramenta. Ele tem esses códigos, né, que parece estranho, que não parece que não tem como você dar manutenção numa coisa dessas, mas isso aqui, gente, é uma biblioteca JavaScript exportada. Isso aqui é para nós no Delphi é como se fosse o executável compilado. Seria isso. Então a manutenção aqui realmente não tem como você fazer, certo? Mas como que eu vou ter acesso ao fonte disso aqui, né? Como que eu faço manutenção? Você precisa, né, obrigatoriamente saber JavaScript e saber fazer a exportação da biblioteca. Mas aqui nós temos no nosso repositório do WPP Connect Team o AJS, que é o cara que a gente usa lá no componente. E aqui tem toda a implementação do fonte. Então, essa implementação estranha aqui é nada mais que a exportação dessa biblioteca aqui. Então, no caso, seria como se você pegasse esse fonte e fizesse a compilação dele lá no Delphi e gerasse o executável. É esse cara aqui. É isso. Aí, por exemplo, sei lá, parou de funcionar, eu quero mexer, eu sei JavaScript, eu sei gerar essa biblioteca, então você baixa o fonte aqui e faz a manutenção lá dentro. Como que funciona? Né? Como que o WPP Connect funciona? O WAJS, desculpe. Ó, aqui dentro do SRC, ele tem algumas configurações, né, aqui do próprio JavaScript, né, e tudo mais. E aqui dentro, ó, tem onde a mágica toda acontece, ó. Então, por exemplo, ele tem as configurações, por exemplo, de lista de bloqueio. Tá tudo feito aqui dentro, né? Toda a implementação, todas as chamadas. Tá tudo feito aqui, ó. Ele funciona com Webpack, que é as implementações de conexão lá com o WhatsApp. E tem o próprio WhatsApp, no caso, né? E as configurações de conexão aqui, ó. Beleza. Como que funciona o envio das mensagens? Quando você manda para enviar uma mensagem, ele vai chamar esse cara aqui. Ele vai chamar lá o nosso evento de envio de mensagem e tal. E ele vai acabar caindo numa dessas aqui, ó. Por exemplo, aqui tem no SRC, ele tem aqui, ó, as funções de chat, que é as funções de envio de mensagem. Então aqui tem as functions e aqui dentro tem para você arquivar uma mensagem, para você limpar, deletar, pegar as mensagens, pegar uma mensagem específica pelo ID dela, pegar a última vez visto do contato, marcar como lida, marcar que está gravando uma mensagem, marcar que foi como não lida, marcar como foi o áudio foi executado. E aqui tem a Send Text Message, que é a principal do envio de mensagens, né? Então aqui tem as configurações, ó. Porque quando você injeta o JavaScript lá no Chromium, ele exporta essa variável global lá que fica disponível no console, que é o WPP
E aí você vai ter expostas lá as chamadas .chat. E aí você chama lá o send text message. Isso aqui já é o componente, já faz esse tratamento aqui. A mensagem, ó, o create chat lá que eu falei na outra aula, né? Esse cara aqui. Agora, se você mandou com botões, ele tem aqui uma configuração em JSON que você diz que você vai usar os botões, qual é a configuração deles. Então ele recebe um array de objetos de JSON aqui dentro e faz toda essa tratativa e exporta a função. Então, ele exporta o send text message que vai ter todas essas leituras aqui para funcionar. Então essa é a função do AJS. Ó, então aqui no início nós temos algumas chamadas, né? Aqui, por exemplo, quando ele chama esse cara aqui, ele manda uma classe dos contatos lidos e faz um JSON deles, que o JavaScript permite você pegar uma classe e converter ela para JSON. Ele faz isso para você, chamando aqui o JSON Stringify. As funções do getMyNumber, ele vai lá e pega a leitura dessas coisas. Mas como que ele lê isso, né? De onde que ele tira essas informações? Porque o WhatsApp Web ele deixa essas informações das classes expostas. Então aí a gente pode ler e interagir. Então tudo isso aqui é configuração do próprio WhatsApp. Ó, aqui que ele inicia para ler as mensagens não lidas, é esse cara aqui. Ó, ele faz a leitura, ele inicia um timer para ficar chamando esse cara aqui, essa função. Ó, opa, ixi, agora desceu. Deixa eu procurar aqui de novo, que lá tem a implementação das classes. Tem a implementação das classes lá. Aqui, ó, como que funciona. Ele faz uma verificação se está logado e vai buscar lá as mensagens não lidas. Tem esse cara aqui, então é outra função que está implementada aqui dentro. E aí essa função vai buscar aqui essas configurações do próprio WhatsApp. Faz a conversão dessa chamada. E aí aqui é mais para quem entende mesmo de JavaScript. Agora que eu fui ver, na verdade estava lendo a mensagem errada, estava lendo a função errada. Aqui ele finaliza, ele chama a função implementada aqui. Esse aqui é outra função do WhatsApp lá. Na verdade a gente nem usa muito mais aquilo ali, porque aquele boa parte já parou de funcionar. Então tá, ó, como que ele faz para poder pegar uma mensagem? Ó, como que ele lê, por exemplo, esse aqui é só um exemplo, né, de como que ele lê uma conversa lá e descobre se tá com mensagem não lida ou não. Ó, ele vai chamar aquele cara lá que eu tava antes, window store.chat get models array. Então ele vai pegar lá as configurações da classe de conversa. Isso aqui é uma variável local, que é um array declarado, né, do JavaScript. Aí ele vai fazer um for do chat, que é ele está declarando essa variável aqui localmente também, dentro da variável chats que ele pegou aqui dentro. E aí vai fazer uma criação, vai criar uma nova variável de grupo das mensagens. Aqui, né, ele pega as mensagens e
vai começar a ler, ó, vai passar por todas elas, vai criar uma constante, pegando os modelos das mensagens, vai fazer toda a verificação, pega aí tipo dentro da classe, né, quando tem a mensagem nova, ele vai lá, vai verificar se é uma nova mensagem. Se não for, ele vai para a próxima, se não, ele vai fazer aqui o processamento dessa mensagem e vai colocar dentro lá da nossa classe para poder pegar todas as mensagens não lidas. No final, depois de processar todas elas, ele manda um console message chamando get on read messages e vai fazer o stringify do output das mensagens, ó. Então, se message group messages mark 0, coloca dentro, ó, mas se não é, ó, no messages with is new message true, coloca aqui dentro mesmo, né, e manda lá todas as mensagens dentro dessa classe e gera um JSON dela e manda lá para o componente que tem esse evento, que vai identificar que é o evento de mensagens não lidas, vai criar a classe lá no Delphi a partir desse JSON, vai verificar se você tem um método de mensagens não lidas implementados no componente, vai chamar e dentro daquela classe vai ter todas as conversas com mensagem não lida, qualquer mensagem, um número e tudo mais. Então é assim que são feitas as chamadas. Aqui, ó, tem esse window app também, são algumas outras funções. Então às vezes quando você abre lá o console que o teu WhatsApp deu pau, ele fica lá, o app is not defined, is not não sei o que lá. É que daí ele não está mais achando o JavaScript. Aí não funciona mesmo, né? Aí quando ele dá essa mensagem, porque o JavaScript saiu do navegador, daí você tem que injetar ele de novo para ele voltar a funcionar. É esse cara aqui, ó, um dos que dão erro, né? Esse cara aqui não funciona mais. Ó, para deletar uma conversa, ó, ele chama esse cara aqui, faz todas as tratativas, pega a conversa, vai lá, deleta ele. Beleza. Muita coisa aqui. Mas daí, como que eu acesso lá a função do WPP? Primeiramente eu preciso declarar lá, como eu mostrei antes, na biblioteca exportada lá do JavaScript. E aqui, ó, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem, ó, por exemplo, essa função aqui que eu criei, ó. Eu criei isso aqui, ó, para arquivar todos os chats. O que eu fiz? Ó, eu criei uma constante lá para ele pegar só dos usuários e só as que ele pode arquivar. Aí eu chamo a função que é o chat list, pego todas as mensagens, passo por todas elas. Então daí eu verifico se esse chat aqui, ó, se ele está arquivado, se ele não está arquivado, ou não encontrou um defined, né? E não tem mensagens lidas, então ele vai lá e chama a função de arquivar o chat, que é basicamente a própria chamada do WPP. Então eu posso chamar o WPP aqui, que é a função global que ele exporta lá, só abaixo da biblioteca do JavaScript, que está lá em cima, lá, aquele monte de código estranho lá. Ó, chat arquive, eu passo o chat ID, que é o número do 5546, tal número, e ele vai lá e arquiva. É isso aqui, ó. Então se a gente tem acesso ao WPP, ó, ele tá exportado aqui. Você pode, no caso no meu VS Code aqui, ó, ele tem, se eu não me engano, ele consegue ler algumas coisas. Ó, ele consegue chamar aqui os caras.
para você fazer a implementação. Mas isso aqui eu vou mostrar agora no WhatsApp mesmo, lá no console. Mostrar funcionando. Então, tô com o WhatsApp logado, agora vou mostrar o AJS funcionando. Fica assim, ó. Esse cara aqui, como que ele abre? Ó, aqui no demo tem abre o WhatsApp Web. O que é esse cara aqui? É o FRM Console que a gente estava vendo antes. Esse cara que está rodando aqui. E você pode acessar as funções do AJS por dentro desse cara aqui, ó. Como? No demo, eu adicionei aqui, ó. Você clica na bandeira do Brasil e ele vai abrir as configurações de desenvolvedor. Então você clica na guia console. Esse cara aqui, ó, é erro do próprio WhatsApp, tá? Muita gente manda lá no console que tá dando erro, não sei o que. Deu esse problema, esse cara aqui é padrãozinho, tá? Não é quer dizer que não tá funcionando. Às vezes dá uns erros, mas é do próprio WhatsApp Web, lá do WebSockets deles que eles usam. Então, WPP. Ponto, tudo funcionando aqui. Chat. Ponto. Send text message. Olha lá. Ah, mas como é que eu sei os parâmetros? Como é que eu posso descobrir o que cada função faz aqui? Você pode vir aqui lá no projeto do AJS, deixa eu entrar lá. Aqui tá ele. Aqui, ó, tem esse link que vai te redirecionar para o site que tem toda a documentação do componente. E aqui tem, ó, os módulos exportados. Então a gente está mexendo lá com o chat, né? Então vamos entrar no chat. Aqui tem todas as funções que você pode chamar. Por exemplo, aqui, ó, send text message. E aqui tem envia uma mensagem de texto. Como que ela, que ela espera? Ela espera o ID do chat, ou a mensagem e as opções que são opcionais. E te retorna uma classe lá de mensagem enviada, retorno lá, que é esse cara aqui, ó, que vai ter o ACK, o ID, o resultado, o que eles são. Então tá tudo implementado aqui dentro. Ó, aqui tem, ó, como que funciona o envio da mensagem, com botões, tem tudo pronto aqui. Basicamente, se você copiar isso aqui, se eu copiar isso aqui e mandar lá, vai funcionar. Ó, então vamos copiar esse cara aqui. Ó, eu já mandei antes aqui para testar, ó. Então eu mando o WPP, eu coloco aqui o tratamento do número, né? Isso aqui o componente lá do WPP for Delphi já faz, né? A mensagem, as opções. Eu vou colocar aqui, ó, teste WPP. Ó, caiu já a mensagem aqui, ó, teste WPP. Já caiu também a mensagens não lidas. Vamos limpar o console. Ó, vou fazer um pin chat aqui agora. Vou fazer deixar ele com um marcador. É, ó, wpp.chat.pin. Quem? 15586. Não. Ele marcou, deixou fixada a conversa aqui. Como que eu faço para desmarcar? Desfixar ela. Um pin. E aí ele tirou o pininho aqui. Desfixou a conversa. Isso tudo está disponível aqui na documentação do componente. Então, se você quiser explorar mais, entender mais como que funciona, né? É só fazer aqui essa implementação. Ó, pin vai marcar, pin chat, deixar ele fixado. E é isso. É assim que funciona, né? A chamada do, se você
do WPP for Delphi. O Delphi, a única coisa que faz é essa chamada aqui, né? Fica chamando essas funções aqui e depois jogando o resultado lá do que aconteceu para dentro do console aqui. E é isso. Ó, get last sim. Esse cara, ele precisa de uma implementação um pouco mais, não é só chamar, né? Você tem que ter uma tratativa. Cadê o aqui, ó, tem a função. Ele vai ter retornar uma configuração aqui em números, se eu não me engano. Acho que ele vai, não, acho que é só a chamada mesmo, é só isso aqui. Acho que ele vai retornar um timestamp. Ó, ele não retorna aqui, você tem que criar uma. Você tem que criar uma. Vamos fazer um const. Deixa eu só fazer rapidinho aqui, só pra ver. Tô no escuro aqui, não tô enxergando. Ah, não funciona assim. Então é uma chamada assíncrona. Deixa eu ver. Não. Ele não funcionou. Mas assim, mano, tem que dar mais uma olhada, na verdade. De como que faz essa implementação um pouco melhor. Faz um tempo que eu não tenho mexido com JavaScript também. Mas é isso, essa é a usabilidade, né, do JavaScript que fica dentro do componente aqui, que a gente só faz a exportação para dentro do Chromium, e o Delphi consegue fazer interação com ele e pegar os resultados. Bom, esse é o funcionamento. Então na próxima aula eu ensino a criar uma função no JavaScript e fazer a leitura aqui dentro do Delphi, como que você faz essa implementação. Até para ficar mais claro e ver onde o componente funcionar.